Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Crochê da Glau. E o vídeo de hoje, gente, vai ser o passo a passo desse lindo biquinizinho aqui. E você pode fazer ele no tamanho P, no M, no G, no GG. Ele é super fácil de fazer. No passo a passo eu vou explicar os tamanhos para vocês. Então, vem comigo para aprender essa lindeza. E antes de começarmos, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixa like no vídeo e vamos lá! De material, pessoal, eu tô utilizando essa tonalidade aqui. Esse fio aqui, ele é o fio amigurumi, tá bom? Tô utilizando 2 bojos. Esse bojo aqui eu tô utilizando no tamanho G, mas você pode utilizar no tamanho que você preferir, tá bom? E o seu bojo também, se tiver essa partezinha, você pode usar aquela parte que ela já vem redondinha também, fica a seu critério, tá bom? Então, 2 bojos no tamanho da sua preferência. Um fio amigurumi, na cor da sua preferência também. E a minha agulha, ela é agulha de 3 milímetros, certo? Então, para trabalhar com o meu fio amigurumi, vou utilizar minha agulha de 3,5 milímetros. Então, vamos lá iniciar. Nós vamos iniciar, pessoal, com o nosso fio, né? E a gente vai começar aqui fazendo um círculo mágico. Como é que eu faço esse círculo mágico? Eu gosto de fazer assim, ó, para iniciar. Pego o meu dedo, né? E aí, ó, eu vou colocar a linha nessa posição, enrolar a linha no dedo indicador, e aí ele forma tipo a letrinha E. Opa, forma tipo a letrinha E, ó, de cabeça pra baixo, tá vendo? Venho aqui com a minha agulha, coloco a agulha dentro do círculo, ó, puxo a minha linha lá por trás aqui pra frente, e aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fazendo isso, eu gosto de puxar esse fiozinho aqui pra trás também, ó. Eu acho que fica melhor. Tem gente que gosta de ir trabalhando com o fio, né? Eu não trabalho assim. E aí, ó, fez o círculo mágico, fiquei com minhas 3 correntinhas, né? Essas 3 correntinhas aqui já vai valer como um ponto alto. Você vai enrolar a linha na agulha e aí você vai trabalhar mais 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. Contando com as 3 correntinhas que eu subi, ó, fiquei aqui com 4 pontos altos. Faz uma correntinha de separação, trabalha novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faz uma correntinha de separação, trabalho novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fez as 4 correntinhas, 4 pontos altos, né? Eu vou apertar meu círculo. E aí, faz uma correntinha de separação. Aqui em cima do terceiro pontinho, da terceira correntinha que a gente subiu, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma, ó. 4 pontos altos separados por uma correntinha, aí fica com 3 bloquinhos de 4 pontos altos. Feito isso, a gente vai subir aqui, ó, 3 correntinhas, enrola a linha na agulha e a gente trabalha ponto alto em cima de ponto alto em todos os 4 pontinhos aqui do nosso bloquinho. Trabalhei ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei na minha correntinha, ó. Aqui dentro eu vou trabalhar 3 pontinhos altos. Enrola a linha na agulha. Trabalho 1, 2, 3 pontinhos altos. Faz uma correntinha de separação. E aqui dentro do mesmo espacinho, trabalha 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3 pontinhos altos. Ó, fiquei com um leque de 3 pontinhos altos separados por uma correntinha dentro do meu espacinho. Enrola a linha na agulha e aqui eu começo, ó, a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, em cima dos 4 pontinhos do meu bloquinho.
trabalhei ponto alto em cima de ponto alto, cheguei aqui dentro da correntinha de novo, e aqui dentro eu trabalho 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, e separa por uma correntinha. E, novamente, no mesmo espacinho, trabalha 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Aí, inicia a nossa sequência, trabalhando ponto alto em cima de ponto alto novamente. Ponto alto em cima de ponto alto. E assim vai trabalhando em cima dos 4 pontinhos. Trabalhou em cima dos 4 pontinhos, venho aqui dentro da minha correntinha e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faz uma correntinha de separação e, novamente, no mesmo espacinho, trabalho mais 3 pontos altos. 2, 3. Venho aqui em cima da minha terceira correntinha, ó, vou colocar minha agulha e finalizar minha carreirinha com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora, ó, pra iniciar a nossa terceira carreirinha, a gente vai subir 3 correntinhas, e aí a gente inicia novamente a mesma sequência, ó. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no espacinho da correntinha. Trabalhei ponto alto em cima de ponto alto. Trabalha 3 pontos altos dentro da correntinha. 1, 2, 3. Separa por uma correntinha e, novamente, aqui dentro do espacinho, vou trabalhar mais 3 pontos altos. 2, 3. Trabalha ponto alto em cima de ponto alto até chegar na próxima correntinha. Aqui, pessoal, é a mesma sequência que a gente fez na carreirinha anterior, só que a diferença é que cada carreirinha que a gente vai fazendo nova, ela vai aumentando pontinhos altos dentro do nosso leque. Pontinhos altos dentro do espacinho onde a gente coloca a correntinha, né? A gente cria os leques e assim vai subindo. E a partir de agora, tá? Vai ser sempre essa mesma repetição, até um número X de carreirinhas que eu vou explicar pra vocês quando a gente fechar essa, ó. Cheguei na minha correntinha, trabalho 3 pontinhos altos, uma correntinha de separação, novamente, dentro do mesmo espacinho da corrente, a gente trabalha 3 pontos altos de novo. E aí, inicia a sequência trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Vamos continuar nessa sequência até chegar no espacinho da correntinha. E aí, assim, a gente já tá também quase finalizando essa carreirinha. Cheguei aqui na minha correntinha, ó, aqui dentro dela, trabalha 3 pontos altos. 1, 2, 3, faz uma correntinha de separação e, novamente, no mesmo espacinho, trabalha 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui, ó, vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto no primeiro, no segundo e no terceiro pontinho. Vou unir agora, ó, a parte inicial com essa parte que eu finalizei agora, ó. Vem em cima da terceira correntinha e finaliza com um ponto baixíssimo. Aí, pessoal, é só seguir a mesma sequência novamente
até vocês ficarem com a quantidade de carreirinha certinha, que vai cobrir o nosso bojo, ó. No caso, vocês vão continuar nessa sequência, tá bom, ó? E vai colocando em cima do bojo de vocês, tá? Até, ó, essa partezinha azul cobrir o bojo por inteiro. Eu tô fazendo o meu na cor, o meu tá sendo no tamanho G, né? Então, como o meu é tamanho G, eu vou precisar de 7 carreirinhas nessa mesma sequência. Eu fiz 3, ó. 1, 2, 3. Eu preciso de 7 para completar todo o meu bojo no tamanho G. Se você tiver com tamanho P, com tamanho M ou tamanho GG, você vai fazendo, né? E colocando assim em cima do seu bojo. Quando fechar, tá bom? Todo o bojo é porque chegou na quantidade certa. Agora, se você também estiver fazendo no tamanho G, você vai precisar de um total de 7 carreirinhas, certo? Ó, então, as próximas carreirinhas vai ser a mesma sequência, ó. Sempre a gente inicia subindo 3 correntinhas, trabalha ponto alto em cima de ponto alto. E aí, vai trabalhando ponto alto em cima de ponto alto por todos os pontinhos. Quando chegar aqui no espacinho da nossa correntinha, dentro dele você trabalha 3 pontos altos, separa por uma correntinha, 3 pontos altos novamente, e aí vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai ser essa sequência, tá bom? Até nossas carreirinhas cobrirem todo o nosso bojo. Eu vou fazer aqui minhas carreirinhas, e aí eu volto com vocês pra gente fazer o biquinho final. Prontinho, pessoal, olha só, já trabalhei um total de 7 carreirinhas, ó. Pegando o meu bojo e colocando aqui por cima, ó, vai ficar mais ou menos o tamanho certinho do bojo, tá vendo? E aí, ele fica assim mesmo, onduladinho, tá? Não vai ficar perfeitinho agora, só quando a gente costurar. Então, ó, vocês têm que fazer um total certinho pra cobrir o bojo. Essa partezinha aqui do bojo, daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer nela, tá? Então, vamos pra parte do biquinho agora do nosso bojo, ó. E aqui, nessa mesma carreirinha, a gente já vai fazendo o biquinho e já vai fazendo os cordãozinhos também, pra amarrar no pescoço e amarrar na parte de trás. Então, ó, vou iniciar aqui subindo 2 correntinhas e vou trabalhar ponto baixo em cima de cada pontinho da base, até chegar aqui na nossa correntinha. Então, ó, vai trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo, em cima de ponto alto, né? Pra cada pontinho da base, um ponto baixo. Prontinho, pessoal, olha só. Fui trabalhando pontinho baixo em cima de ponto baixo, ó, até chegar na minha correntinha aqui da lateral. Aqui dentro da minha correntinha, eu também trabalhei um ponto baixo, certo? Então, dentro da correntinha, vocês também trabalham um ponto baixo. Enrola a linha na agulha, vou pular, ó, 2 pontinhos da base, em cima do terceiro, a gente vai trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos altos. Fez os 5 pontos altos, pula 2 pontinhos da base, em cima do terceiro, trabalha um pontinho baixo. Enrola a linha na agulha, pula 2 pontos da base, em cima do terceiro, trabalha 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos altos. Pula 2 pontinhos da base, em cima do terceiro, trabalha um pontinho baixo. Enrola a linha na agulha, pula 2 pontos da base, em cima do terceiro, trabalha 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei meus 5 pontinhos altos, pula 2 pontinhos da base em cima do terceiro, trabalha um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando essa sequência de 5 pontinhos altos, pula 2 pontos da base, faz um ponto baixo no terceiro. Pula 2 da base e aí vai repetindo essa mesma sequenciazinha até chegar aqui no final, tá? Vou trabalhar minha sequenciazinha, quando chegar aqui no finalzinho, volto com vocês.
Prontinho, pessoal, olha só, já tô chegando aqui no finalzinho. E aqui no final, pessoal, vai ter uma diferençazinha nos pontos, ó. Trabalhei meu ponto baixo, e aí aqui no final ficou só com 3 pontinhos altos, né? Se eu fosse fazer o meu bloquinho aqui com 5 pontinhos altos, nesse pontinho aqui, ó, já ia ficar dentro do círculo, certo? Mas aqui dentro do círculo, eu não vou poder colocar esse pontinho. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ao invés da gente pular 2 pontinhos nesse último aqui, a gente vai pular apenas um, ó. Então, só pulo um, venho aqui em cima do próximo pontinho, trabalho meus 5 pontos altos, 3, 4, 5 pontinhos altos. Venho aqui dentro da minha correntinha, ó, e trabalha um ponto baixo, ficando dessa forma. Aqui dentro da correntinha, gente, a gente não vai trabalhar esse babadinho aqui, tá? Vai ser só apenas o pontinho baixo mesmo. E aí, daqui, a gente já vai subir a alcinha de amarrar no pescoço. Então, pra fazer minha alcinha, eu vou fazer um total de 80 correntinhas. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Prontinho, pessoal, trabalhei minhas 80 correntinhas, ó, ficou desse tamanho. Pra mim, eu acho que é um tamanho bom pra amarrar no pescoço, tá bom? Mas se você achar que ficou pequeno, aí é só você trabalhar mais correntinhas, tá bom? Da mesma forma que se você achar que ficou grande demais, você trabalha menos. Mas, pra mim, esse tamanho aqui é o ideal, tá? Então, ó, 80 correntinhas. Fez as 80 correntinhas, a gente vai voltar agora trabalhando em cima dessas correntinhas com pontos baixos. Então, ó, vou pular os 2 primeiros pontinhos, as 2 primeiras correntinhas, né, em cima da terceira aqui, ó. Vou trabalhar um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando pontos baixos em cima de cada correntinha até chegar na última. Vou trabalhar aqui minha repetiçãozinha. Quando chegar na última, volto com vocês pra gente dar continuidade. Opa! Prontinho, pessoal. Fui trabalhando, ó, ponto baixo em cima de todas as correntinhas. Trabalhei aqui em cima da minha última, ó, e pra finalizar aqui, eu venho novamente dentro do espacinho e trabalho um ponto baixo, ficando dessa forma a nossa alcinha do pescoço. Agora, ó, a gente vai trabalhar essa próxima lateralzinha aqui. Pra iniciar, ó, a gente vai fazer igual a gente finalizou nessa aqui. Nesse último aqui, a gente só pula um pontinho da base, certo? Ó, então, eu só vou pular um pontinho, em cima do segundo eu trabalho meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, pulo próximo, né, em cima do segundo, ó, trabalha um pontinho baixo. Aí, aqui, a gente já inicia essa sequência a partir desse bloquinho aqui, que é pulando 2 pontinhos da base. Então, enrola a linha na agulha, pula 2 pontinhos da base, em cima do terceiro, trabalha 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 2 pontinhos da base, em cima do terceiro, trabalha um ponto baixo. Pula 2 pontos da base, em cima do terceiro, 5 pontos altos. E aí, a gente trabalha essa sequência aqui, tá bom? Até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Trabalhei meus 5 pontinhos altos, né, gente? Aqui pra finalizar, ó. Fiz toda a minha repetiçãozinha. Agora, a gente chegou aqui dentro desse próximo espacinho aqui, né? Aqui, ó, é a nossa correntinha do pescoço. Agora, a gente vai precisar fazer correntinhas, tá bom? Outra cordinha dessa aqui, pra ser a parte de amarrar na parte de trás, tá bom? Então, ó, aqui, nessa daqui, a gente subiu 80, né? Nessa daqui agora, da parte de amarrar nas costas, né? A gente precisa de mais, de um tamanho um pouquinho maior. Então, ao invés de a gente trabalhar 80 correntinhas, nesse ladinho aqui, a gente vai trabalhar 100, tá bom? Então, ó, 1,
2, 3, 4. Prontinho, pessoal. Trabalhei, ó, 100 correntinhas. Agora aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu falei pra vocês na parte de amarrar no pescoço, tá? Se você achar que ficou pequeno, você faz mais correntinhas, tá? E aí, vai ficar a seu critério. Aí, ó, trabalhei as 100 correntinhas, pula 2 correntinhas, em cima da terceira eu começo a minha sequência trabalhando pontinhos baixos, ó. E aí, vai trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo até concluir todas as correntinhas, né? Até chegar na parte final das correntinhas. Então, eu vou trabalhando aqui minha sequência de correntinhas, tá bem? Até chegar no finalzinho e aí eu volto. Sequência de pontos baixos. Até chegar no finalzinho e aí eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha só. Já trabalhei em todos os pontinhos baixos. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo aqui, ó, dentro da correntinha, né? Ficando dessa forma. E aí, é só trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo até a nossa linha se encontrar aqui no finalzinho. Então, ó, vai trabalhando ponto baixo em cima de cada pontinho da base. Essa parte aqui é a parte mais rápida e fácil, porque é só trabalhar pontinhos baixos até a carreirinha se encontrar onde a gente iniciou. E aí, nós vamos trabalhando nossos pontos baixos. Já tô concluindo aqui. E aí, depois dessa partezinha, a gente já vai, ó, arrematar o fio. Cheguei aqui no final, venho aqui em cima da segunda correntinha, ó, coloco a minha agulha, vou arrematar meu fio, puxo ele aqui pra frente, ó, passo por dentro da minha linha. E agora, vou vir aqui no mesmo espacinho das correntinhas, ou você pode vir aqui nesse próximo, ó, do outro ladinho, e puxar esse fio lá pra trás. Aí, a parte da frente já fica concluída. Agora, ó, é só arrematar esse fio. Como é que eu arremato esse fio? Venho aqui em algum fiozinho que esteja próximo, ó, coloco a minha agulha, divido o meu fio, ó, 2 fiozinhos pra cada lado. Na verdade, 2 fiozinhos para um lado, 3 para o outro, né? Faço isso, essa divisãozinha, dou 3 nozinhos, 1, 2 e 3. Aí, arremato a linha. E primeira partezinha aqui já tá pronto, ó. Se você quiser também não arrematar dessa forma, mas esconder a linha entre os pontinhos, você também pode fazer isso, tá bom? Aí, ó, já vou vir e arrematar esse aqui também. Prontinho, pessoal, olha só, meus fios já estão arrematados. E aí, ficou dessa forma, nosso biquinizinho, a primeira parte, né? Aí, pessoal, é só vocês fazerem uma outra parte idêntica, tá bom? A única coisa que vai mudar na outra parte é a posição que vocês vão colocar esse biquinho aqui, ó. Porque, no caso, o outro ladinho, ó, que eu já até fiz aqui pra vocês, tá? Ó, ficou assim. Esse outro ladinho, né, a gente vai trabalhar os pontinhos baixos, mas a primeira coisa que a gente fez aqui, quando a gente trabalhou os pontinhos baixos, chegamos aqui e a gente trabalhou esse babadinho, né? Nessa parte aqui não, ó, vocês vão trabalhar os pontinhos baixos e aí já vão trabalhar as 100 correntinhas da outra parte da lateral, aí faz o babadinho, depois trabalha as 80 correntinhas da parte de cima, depois o babadinho de novo e finaliza com os pontinhos baixos. Que é diferente dessa parte, né? A gente começa fazendo o babadinho aqui da parte do seio, né? Mas aí é só vocês fazerem igual, sempre se atentando a essa parte aqui, tá? Que no caso, ó, a parte que a gente fez foi essa. Essa aqui ela amarra na parte de trás, essa aqui menorzinha, né? Que é as 80 correntinhas, ela amarra no pescoço. E aí, vocês têm que fazer outro ladinho igual, só que com a partezinha, ó, de amarrar, né, nas costas desse ladinho e
também se atentar para ficar na posição certa de amarrar no pescoço. Porque se vocês fizerem outra igual, aí vocês vão ficar com dois ladinhos assim, ó. Dois ladinhos pro mesmo lugar. E não é assim que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer uma parte para um lado e outra parte, os fiozinhos pro outro. Aí fica dessa forma. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar em cima do nosso bojo aqui, tá? Vamos reservar a nossa partezinha do biquíni. E aí, a gente vem pra partezinha desse bojo aqui agora. O que que a gente vai fazer aqui, né? A gente não vai trabalhar com essa partezinha aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar esse pedacinho aqui, tá? Pra ele ficar igual essas outras pontinhas aqui, ó. E é muito simples, tá? Você vem com sua tesoura, ó. E aí, você vai, corta ele retinho, tá bom? Ó, pra ele ficar igual a outra partezinha. Corta ele ficar mais ou menos retinho, ó. E aí, ó, fica dessa forma aqui, pra ficar todos os lados iguais. Vocês vão fazer isso nos dois bojos, tá? Agora, pessoal, o próximo passo é fazer furinhos no nosso bojo pra gente poder fazer o caseado nele. E pra fazer isso, ó, eu trouxe aqui uma velinha pra vocês, um isqueirinho, né, pra acender a vela. E aí, eu vou utilizar esse garfo aqui pra tá fazendo os furinhos. Meu garfo já tá até um pouquinho preto, porque eu já furei a outra partezinha do bojo. E aí, pessoal, tô aqui com a vela, tá bom? Mas se vocês preferirem fazer no fogão, fica até melhor, tá? Porque não vai ficar tão pretinho a ponta do garfo no fogão, acaba sendo um pouquinho melhor por isso. Mas se você quiser fazer com a vela, também não tem problema nenhum, tá bom? Gastar menos gás. Mas fica a seu critério, tá? O importante é fazer o furinho com o nosso garfo. Então, ó, vou acender minha vela. No caso, vocês têm que aquecer a pontinha do garfo de vocês, tá bom? Então, ó, vou aquecer aqui a pontinha do meu garfo. E aí, pessoal, com o garfinho já bem quente, a gente vai começar a fazer furinhos aqui no nosso bojo, ó. E esses furinhos, tá, pessoal, é de cima pra baixo, não furem de baixo, tá bom? Porque acaba ficando um pouquinho preto quando a gente aquece o garfo. E aí, na parte de trás, ó, ele não sai esse pretinho e fica até melhor pra tá fazendo o nosso caseadozinho, tá? Então, sempre de cima pra baixo. Se sujar um pouquinho ou ficar um pouquinho preto, não tem problema, porque não vai manchar na parte de baixo. E aí, a gente tem que ter muito cuidado também nessa parte de agora. E aí, ó, é só ir fazendo furinhos por todo o bojo, certo? Até circular o bojo inteiro. É sempre isso, ó, aquece a pontinha do garfo. Vem no bojo e dá um furinho. Aí, ó, eu vou fazer essa sequência aqui, tá bom, gente? Ao redor de todo o meu bojo. Quando eu finalizar, eu retorno com vocês pra gente ir pra parte do biquinho. Prontinho, pessoal, olha só. Já dei todos os meus furinhos, a parte de trás, ó. Ficou assim. Vocês tentem fazer o mais retinho possível, tá bom? Aqui eu acabei deixando ele um pouquinho torto. Mas também não tem problema. Se ele ficar só um pouquinho, dá pra ajeitar agora na agulha, tá? Agora, quando ele fica muito torto, aí não vai ficar um caseado perfeitinho. Como que a gente vai fazer aqui agora? Eu não sei ao certo o espacinho que vocês utilizaram pra furar o de vocês, tá? Mas quanto maior o buraquinho que vocês tiverem furado, maior vai ser a quantidade de pontos dentro, tá bom? Como eu furei um pertinho do outro, ó, não tem tanta distância um do outro, tá vendo? Aí, eu vou trabalhar nessa partezinha aqui do meio, 2 pontinhos altos em cada um deles, ó. Então, coloca a agulha. A gente não vai trabalhar daqui pra trás, tá bom? A gente vai pegar essa parte que ela fica fundinha, ó. Então, a nossa frente vai ser essa parte mais fundinha, tá bom? Porque essa parte aqui que vai ficar sendo a parte de amostra. Então, o nosso pontinho da frente tem que estar nela. Então, ó, vocês pegam aí o de vocês... Puxam a laçagem inicial, não mostrei como é que eu faço, né? Ó, pra fazer a laçagem inicial, eu só dou essa voltinha aqui na linha, certo? Aí, eu coloco a minha agulha, você pode colocar em qualquer pontinho. Puxa essa linha, ó, e aí trabalha um pontinho baixo aqui.
E aí, no mesmo espacinho novamente, ó, coloco a minha agulha de novo e trabalho puxando a linha lá por trás aqui pra frente. Fiquei com 2 pontinhos dentro, tá vendo? Você pode dar uma viradinha nele, tá bom? Pra ficar melhor pra você trabalhar. Aí, vai, ó, no próximo pontinho, e aqui dentro dele, vou trabalhar também 2 pontinhos baixos. Vai no próximo, trabalha também 2 pontinhos baixos. 1, 2. Nesse aqui do meio, pessoal, eu gosto de trabalhar 4 ou 5 pontinhos nele, porque ele é a partezinha da lateral, ó. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos eu trabalhei nele, tá bom? Como ele é essa partezinha da lateral, ele vai mais pontinhos. Aí, eu volto, ó, trabalhando a sequência de 2 pontinhos nos próximos. E aí, é só continuar nessa sequência aqui, tá bom? Até nosso trabalho se encontrar aqui no finalzinho. Vou trabalhar, ó, por toda a minha lateralzinha, nos meus 2 bojos, a mesma repetição, tá bom? E aí, volto com vocês pra gente costurar essa pecinha no nosso biquíni. Prontinho, gente, olha só, fui trabalhando ao redor de todo o meu trabalho. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou colocar minha agulha em cima aqui do primeiro pontinho que eu fiz, ó. Vou arrematar meu fio lá por trás. Puxa nosso fio aqui pra frente. E depois manda ele lá pra trás. Aí, ó. Vamos pegar os 2 fiozinhos e dar 2 nozinhos. Ou 3, tá bom? Vou dar 3, na verdade, porque com 3 ele fica mais firme. E arremata os fiozinhos que sobrar. Aí, ficou dessa forma aqui, ó. Já fiz no meu outro bojozinho também. Essa parte aqui é a parte que fica pra fora, né? A parte de trás fica assim, mas o mais importante é essa partezinha de dentro mesmo. Vejam que é muito importante fazer os furinhos retinhos, né, pra ele ficar com a lateralzinha bonita. Quando você faz ele torto, ele não fica tão retinho, tão bonitinho. Feito isso, pessoal, agora a gente vai pegar a nossa partezinha dos biquínis que a gente reservou e vamos costurar o nosso bojo no nosso biquinizinho, tá? Pra isso, ó, vou fazer aqui uma parte com vocês primeiro. O meu bojo, ó, ele tem essa partezinha aqui que é menor do que essas duas. Essa partezinha menor, geralmente, ele sempre fica pra lateralzinha, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui meu bojo, vou colocar do lado contrário. Eu vou pegar a minha parte menorzinha, tá? Do bojo e vou colocar pra cá, ó. Isso porque essa parte menor do bojo, né, geralmente ela fica na lateralzinha, tá bom? Então, ó, a parte mais larguinha a gente deixa pra cá e a menorzinha aqui a gente deixa entre um fio e outro. Feito isso aqui, pessoal, a gente vai costurar agora. Pra costurar, eu vou pegar a minha agulha, ó, ela é uma agulha um pouquinho mais grossa, tá vendo? E aí, eu vou pegar meu fio, a gente vai soltar o fio, né, um pouquinho no tamanho que dê pra costurar mais ou menos ao redor de todo o nosso trabalho. Pega a linha, passa na sua agulha. E aí, o que eu gosto de fazer, tá? Pra gente não ficar perdido na hora de costurar. Eu venho aqui, ó, na partezinha das pontinhas, tá, ó? E eu gosto de passar... Peraí, deixa eu pegar um pouquinho mais pra cá. Eu gosto de passar, ó, a minha linha com a agulha só dessa forma aqui mesmo, ó. Um tamanhozinho pequeno mesmo, tá, ó. Só pra juntar uma pontinha com a outra, pra ficar mais fácil da gente fazer a costura sem deixar torto. Então, ó, eu venho nas lateraisinhas, ó. E eu dou
não é nem um pontinho, né? A gente só passa a linha pra segurar só. Se você tiver uma agulha, mais agulhas sobrando, né? Você pode colocar as agulhas no lugar da linha, que aí ela vai segurar. Como eu não tenho nenhuma agulha aqui, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Pra segurar e dar a marcaçãozinha melhor. E aí, você coloca onde você achar que é necessário, tá? Eu vou colocar só nas bordazinhas, tá bom? De cada ladinho, mas se você achar que o seu tá muito folgado, porque ele fica mesmo um pouquinho, ó, você pode colocar assim no meio também, tá? E aí, pessoal, fiz isso aqui, agora a gente vai costurar um ladinho, a parte do nosso bojo na parte de trás, né? Eu vou tirar esse pontinho aqui, tá bom? Porque não necessita dele. Você vai começar a parte de onde você quiser. Como é que a gente vai posicionar aqui, ó? A parte do biquinho, ela vai ter que ficar pra fora, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, ela vai ser juntada nessa última carreirinha antes de iniciar o biquinho. E essa parte, essa última carreirinha aqui de pontinho baixo, ela também fica pra parte de fora, tá? Então, você vem em qualquer parte, ó, do trabalho, né, do biquinizinho. E aí, você vai passando a sua agulha entre o fio de cima e pegando nos fiozinhos de baixo do biquíni, ó. Não precisa fazer uma contagem de ponto certinho, tá bom? Ah, eu vou costurar um ponto em cima, um ponto embaixo. A gente não vai se atentar a isso, a gente tem que se atentar a deixar ele retinho, tá bom? Então, é só você ir fazendo isso e ir costurando todo o bojo, né, a partezinha do bojo, na parte do nosso biquíni. Eu não gosto, tá, gente, de fazer esse fio aqui, pegar por aqui por baixo, tá? Então, vocês façam de uma forma que vocês não peguem nesses fiozinhos de baixo. A gente tem que pegar no biquinizinho, mas tenta pegar só em uns 2 fiozinhos, ó, nesses que ficam mais superficiais aqui pra fora. E aí, é só ir passando a costura, tá bom, pessoal? Até costurar ao redor de todo ele. Eu vou fazer isso nesse e no outro, tá bom? E aí, eu volto com vocês depois pra gente juntar as duas partes do nosso biquíni. Prontinho, pessoal, olha só, já costurei meus 2 bojos, tá? Costurei todos os 2. Após costurar o bojo, a gente vai pra parte agora de costurar uma partezinha do nosso biquíni na outra. Aí, pra isso, a gente vai precisar ajeitar ele aqui, ó, no nosso... Você coloca aí no seu balcão, onde for que você esteja trabalhando, tá? E coloca, ó, a partezinha das alcinhas que amarram nas costas, pras costas, a partezinha de cima pra cima, as partezinhas de baixo juntas, tá bom? Ficando dessa forma aqui, ó. Essa forma aqui vai ser a forma que a gente vai unir um ladinho com o outro. Pra fazer isso, eu vou virar meu trabalho pro avesso, no caso. Vai precisar ficar assim, ó. Ele já tá todo posicionadozinho. Pedi pra vocês posicionarem a parte de cima pra não ficar bagunçado, tá bom? Então, ó, posicionei os ladinhos. Vou fazer isso aqui com eles, ó, em cima dos biquinhos, certo? Venho com os meus biquinhos, vou colocar um em cima do outro, ó. E aí, a gente vem aqui, ó, e olha pros pontinhos altos que a gente começou a trabalhar, tá vendo? No nosso babadinho, ó. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, eu vou vir aqui em cima do meu segundo, ó, vou passar pelos 2 fiozinhos do ponto, tá vendo? E aqui no outro ladinho, eu vou olhar a mesma coisa, ó, aqui é meu primeiro ponto alto, aqui é no segundo. Aí, eu venho no segundo e trabalho, coloco a linha, passo a linha por dentro, né? E a gente vai fazer isso aqui, ó, por mais 2 vezes, ó. Venho no próximo pontinho, passo pelos 2 fiozinhos de cima, ó. E dentro do próximo, e passo por os 2 fiozinhos de cima também. E venho no terceiro pontinho, ó. E passo também dentro do terceiro meu fiozinho. Ficando dessa forma. Agora, eu vou abrir um pouquinho, ó. E aí, eu vou
passar o meu fio só por dentro desse último pontinho aqui, tá vendo? Não passo mais. Deixa eu dar uma apertadinha. Não vou passar mais dentro aqui do outro ladinho, tá? Em cima do pontinho baixo aqui, ainda desse ladinho, eu vou passar o fio e passando por dentro do primeiro pontinho de lá também, ó. Aí, aqui em cima do segundo pontinho, eu vou colocar a minha agulha, passando pelos 2 fios. Aí, eu vou pro babadinho do lado de lá, ó, e vou passar pelos 2 fios do babadinho de lá. Vai no próximo pontinho e trabalha a mesma coisa, ó. E dentro do próximo, e trabalho a mesma coisa. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou voltar a minha costura só reforçando esses pontinhos. Eu vou passar a minha agulha por dentro dos mesmos pontinhos que eu já vim passando, ó. Eu vou vir aqui de novo. E aí, ó, aqui dentro também vou fazer a mesma coisa. Eu vou só passar a minha agulha por aqui, ó. Porque esses pontinhos aqui é só pra dar um detalhe lá na frente, tá? Por isso que a gente não trabalha dentro desses pontinhos do espacinho. Venho aqui onde a gente fez os primeiros pontinhos, ó, e aqui eu vou voltar a minha linha, minha agulha, passando pelos pontinhos desse ladinho também. Opa, que a agulha deu uma viradinha. Vou só dar uma apertadinha. Aí, a gente volta por aqui, ó, fazendo também a costura por aqui. Até chegar no último pontinho, ó, e ficar com as nossas linhas unidas, ó. Tá as minhas 2 linhas, a do início e a do final. E aí, é só você arrematar esse fio, ó. Dá 3 nozinhos. 1, 2, 3. Arremata. E biquíni pronto, pessoal. A parte de dentro fica assim, ó. E a parte de fora fica com esse detalhezinho maravilhoso aqui, ó. E tá pronto o nosso biquinizinho. Bom, gente, nosso vídeo de hoje foi o passo a passo desse lindo biquíni. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí nos comentários que eu quero saber como é que ficou de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.